Salve, salve galera, ao som de Zumbinho Norte, sejam todos e todas aí bem-vindos à Dialética da Natureza. Eu sou o professor Anderson Deles e quero hoje falar sobre a formação biológica do nosso planeta Terra. Olha que coisa maravilhosa, né? Falar da Terra para mim é uma honra imensa pelo fato de o nosso planeta, dentro de um espectro visível do cosmos, como diz o Carl Sagan, desse mar, dessa imensidão cósmica, o único planeta que a gente conseguiu observar, que tem vida de forma micro, virológica, bacteriana, unicelular e multicelular, vida de uma forma complexo, social, é só no nosso planeta, jovem. É só aqui, esse planeta maravilhoso, o único lugar possível da existência da vida, das relações sociais, da biodiversidade e de toda zona habitável é o nosso planeta Terra. Então temos que cuidar desse lar, é desse lugar que temos que cuidar, é desse lugar que a gente tem que preservar. A gente tem que mudar essa concepção de predação total dos recursos naturais que o capitalismo proporciona. E tal sistema está destruindo nosso planeta e colocando na cabeça de uma gama de juventude que podemos, num futuro distante, construir uma espaçonave, colocar a humanidade e viajar para outro lugar. Meu amigo, você tirou isso da onde? Da cabeça de um unicórnio? Não tem outro lugar no mundo, não tem plano B. Temos a Terra. Aqui é o nosso lugar possível. Então é dela que eu vou falar hoje, com muita honra, e peço aí seu voto de contribuição. Se inscreva no canal, compartilha com os amigos, no grupo da escola. Vamos democratizar o conhecimento, mas de forma democrática e crítica, beleza? E para iniciar a nossa aula, quero trazer aqui uma obra de arte. A arte sempre tem algo a nos falar, nos revelar, nos denunciar. E hoje eu trouxe a obra do Salvador Dalí, A Criança Geopolítica, o nascimento de um novo homem. Que homem é esse, professor Anderson, que está nascendo ali? A Terra está com formato ovoide. Sim, está com esse formato ovoide, perdão. E estamos vendo um ser nascendo de forma brutal, violenta, a criança assustada com esse novo ser nascendo, a mulher, dá pra gente ver que está magra, parece miserável, morta de fome. É a maior potência capitalista do planeta, os Estados Unidos da América. O imperialismo yankee, o imperialismo estadunidense estava nascendo, abaixo de sangue, genocídio dos povos indígenas, peles vermelhas, colonização de toda a América Latina, inclusive o nosso Brasil. Então é essa imagem que o Dalí quis passar desse novo homem que estava nascendo pós-Segunda Guerra Mundial, o maior conflito sangrento e genocida da história da humanidade, meu amigo. E eu fico observando assim que em alguns enlatados estadunidenses lá da Netflix, essas plataformas de streaming, que os Estados Unidos é o grande vencedor da guerra, é errado, tá? Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial e deixou a sua contribuição para a história da humanidade foi o Exército Vermelho da antiga União Soviética, liderado por Joseph Stalin. Beleza? Tem toda uma crítica por detrás, sem sombra de dúvida. No entanto, Stalin e os comunistas do Exército Vermelho deixou sua contribuição para a história da humanidade, destruindo a besta nazi-fascista, meu irmão. Tem até um vídeo aí no canal, caso depois vocês queiram acompanhar. E essa obra magistral do Dalí mostra pra gente aí esse momento da história da humanidade. Então, beleza, fechei aqui sobre a questão da obra de arte. Agora vamos falar sobre a geologia da nossa Terra, nosso lar docilar. E para iniciar, é uma das perguntas mais recorrentes. Qual é a idade da Terra? A idade da Terra é 4,5 bilhões de anos. Essa é a idade do nosso planeta. Essa é a idade factível para uma compreensão da evolução de toda a vida aqui nesse planeta. Então a Terra, pós grande explosão do Big Bang, começa um aglomerado de poeira cósmica, gravidade, partículas se aglomerar e formar o nosso Sol, a nossa estrela, o nosso astro-rei, nossa estrela anã. Em seguida, restos e materiais cósmicos de rocha, poeira, começa a formar os corpos celestes e assim começa a formar o nosso sistema solar. Então a Terra formou ali por volta de 4,5 bilhões de anos atrás. As rochas que compõem a Terra
no seu início, apresenta altos índices de radioatividade, que provocou seu derretimento. Nesse período, os elementos químicos mais pesados, como níquel, ferro, se fundiram, criando o núcleo do nosso planeta, cuja temperatura média é de 4.000 graus Celsius. Os materiais que formaram o interior da Terra apresentam-se em estados que variam do gasoso, líquido, ao pastoso e sólido, sendo chamados de magma ou magma pastoso. Então, a Terra, nos seus primórdios, pessoal, era impensável que aqui haveria a vida na complexidade, essa grande biodiversidade, pois o nosso planeta era inabitável nesse momento. Era um planeta instável, de muitos oceanos de magmas incandescentes, choques de meteoros a todo momento, que logo em seguida ela também foi bombardeada por algumas supernovas que veio do espaço sideral, que contribuiu para deixar aqui, por exemplo, partículas de cloreto de sódio, que nada mais é do que sal de cozinha, que foi crucial para a evaporação e a liberação de partículas, de gotículas de H2O, meu camarada. Esse H2O foi crucial para a formação dos oceanos. Isso mesmo, juventude. Então a Terra, no seu primórdio, foi algo assim impensável, assim diz na história da geologia. Era um momento infernal da Terra aqui. E ficou registrado com as suas partes vulcânicas, erupções vulcânicas que contribuiu para a formação da Terra. Momento nada a ver, camaradas. Agora vamos na hora do momento nada a ver. Então, o momento nada a ver de hoje é que, no primórdio da formação do nosso planeta, um planeta do tamanho de Marte, por nome Theia, colidiu de forma brutal e violenta com a Terra, lançando no espaço muito detrito e liberando muita matéria. Pensa só esse cenário brutal, fenômeno, colossal, como diz o Carl Sagan. Era de se imaginar. Tal explosão, tal colisão foi fundamental para lançar detritos da nossa atmosfera e, depois de milhões de anos, a formação do nosso satélite natural, que é a Lua. A Lua forma a partir dessa colisão com esse planeta por nome Theia. Beleza? Já tem indícios, de acordo com alguns artigos científicos, publicados em algumas revistas científicas de suma importância e de suma relevância, que mostra que há compatibilidade de do solo daqui da Terra com o solo, por exemplo, da Lua. Mostra nesse vestígio histórico dessa irmandade na sua formação nos primórdios. Ok? Então, Theia foi crucial também para inclinar o eixo da Terra. Essa inclinação de 23 graus foi crucial para dar para o nosso planeta, por exemplo, um dia de aproximadamente 24 horas. Só lembrando que o nosso dia é de 23 horas e 50 e tantos minutos. Posso estar equivocado no que eu estou falando, mas acho que é mais ou menos 55 a 56 minutos. Beleza? Sendo assim, esse planeta foi fundamental aí para, olha só, né, essa imagem com uma explosão colossal, brutal, para a inclinação do nosso planeta e também a formação da Lua. A Lua é essa que controla, por exemplo, as ondas oceânicas, as formações das chuvas. Então é fundamental a Lua aqui no nosso planeta. E nessa imagem dá para vocês verem ali o planeta Theia, planeta esse que estava vagando pelo nosso sistema solar, colidiu com a Terra. Essa colisão liberou muito detritos na nossa atmosfera e em seguida esses detritos se aglutinou, formando a nossa Lua. Essa imagem agora eu vou falar para vocês sobre as eras geológicas que marcou todos esses 4,5 bilhões de anos do nosso planeta. Então, assim que forma o nosso planeta Terra, vários acontecimentos foram cruciais para, em seguida, a Terra ganhar um pouco de instabilidade. Perdão, gente, é instabilidade. Okay? Então, nessa tabela geológica que vocês estão vendo aí na tela, é composta de éon, era, período, época e acontecimentos. O éon são aquelas faixas que marcam determinados momentos da formação da Terra.
como por exemplo pré-cambriano, e o éon fanerozoico. No pré-cambriano é o primórdio da formação da Terra. A Terra aqui era um inferno, com muito mar de magma, muito choque de meteoros, uma Terra completamente assim inabitável nesse momento. Andando-se na escala evolutiva, 3,8 milhões de anos atrás, já tínhamos indícios, 3,8 bilhões de anos atrás, perdão, já tínhamos indícios dos primeiros seres vivos, os seres que começavam já a fazer ali a fotossíntese e a utilização, por exemplo, de algumas moléculas orgânicas que já constituíam na sua formação. E já ali no período no éon fanerozoico, na era paleozoica de antiga, temos ali os primeiros animais invertebrados e algas marinhas. Também temos as glaciações, as famosas eras do gelo, ali por volta de 510 milhões de anos atrás. 438 milhões de anos atrás, os primeiros animais terrestres, já tem a ocupação dos animais terrestres, depois da ocupação das plantas. 410 milhões de anos atrás, a formação das primeiras florestas, a origem das bacias sedimentares, qual essas bacias sedimentares vão ser fundamental para a formação, por exemplo, do petróleo aqui na nossa Terra. O surgimento e a difusão dos répteis, a união entre a Gondwana e também a Laurásia na formação do continente Pangeia, então a formação de um único só continente. Os primeiros dinossauros surgem ali na era Mesozoica. No final do Triássico, começo do Jurássico, surgem os primeiros dinossauros, que vão ser extintos no final do Cretáceo. Começa aí a dinastia dos dinossauros, a ditadura dos dinossauros, cara, viveram aqui por mais de 150 milhões de anos. O domínio dos mamíferos na Terra, início ali do Paleoceno, os primeiros roedores e baleias, o surgimento dos campos e pradarias, os avanços na formação dos atuais continentes, os primeiros hominídeos, surgiu ali no Pleioceno, na época Pleioceno, e o ser humano surge ali no final do Pleistoceno e se constitui a partir do Holoceno. A formação das civilizações, a constituição de tempo histórico, toda a civilização que a gente conhece fica nessa faixa aí do Holoceno, uma parte muito pequena na história desse planeta, é quase insignificante, e veja só o que já causamos, né? A ação antrópica no meio natural é uma coisa brutal, violenta. O ser humano é muito destruidor de mundos. Essa é a palavra do Robert Oppenheimer, né? Nem minha, né? Oppenheimer, esse que foi o físico, o cara ali, a mente por detrás da formulação e a construção das duas bombas atômicas. Larry Boy, Fat Man. Após terminar a fabricação das bombas atômicas, os Estados Unidos havia decidido uma carta que o próprio Albert Einstein havia escrito, falando: joga a bomba lá nos japoneses. E aí os Estados Unidos decidiu que iria jogar as bombas. O Roberto Oppenheimer falou: não joga. E aí ele vai e prolifera essa frase, né? Eu sou um destruidor de mundos. Bom, dando prosseguimento no pensamento, agora vamos falar, depois das eras geológicas, vamos falar agora das camadas da Terra. Então a Terra, ela é formada por camadas. Camadas essas que têm nome e classificação, como a crosta da Terra, o manto e o núcleo. Vou falar de todas elas ali, todas elas para vocês, de forma detalhada. Então é outra imagem da Terra e as suas divisões, a crosta da Terra, ali temos o manto e o núcleo da Terra que dá essa estabilidade para o nosso planeta. Vamos começar então com a crosta da Terra. Então a crosta da Terra é a parte mais externa do nosso planeta, que envolve todo o planeta onde vivemos. Então toda a vida que podemos pensar se encontra na crosta terrestre. Essa camada é formada por rochas ricas em silício, magnésio e alumínio. E essa camada também apresenta
de 0 a 40 km de espessura, variando entre continentes e os oceanos. A crosta, é formada por grandes porções sólidas denominadas de placas tectônicas, que se movem lentamente sobre o manto terrestre. Agora eu vou mostrar para vocês e explicar a dinâmica das placas tectônicas. Um exemplo concreto do que é essa crosta terrestre. Pensa, por exemplo, num ovo cozido. E, professor, um ovo cozido? O que um ovo cozido tem a ver com o planeta Terra? Vamos entender o raciocínio. Pega um ovo cozido, pega a colher e quebra toda a sua casca. Essa casca fica encrostada ali no ovo, né? E é como se fosse o nosso planeta Terra. Nosso planeta Terra é tudo dividido por placas tectônicas que se movimenta formando, por exemplo, as cadeias montanhosas, os vulcões e muito mais. Então são elas que dão esse controle da transformação do nosso planeta, toda a evolução geológica do nosso planeta. Então é isso. A crosta terrestre do nosso planeta, nessa imagem dá para vocês verem, num corte longitudinal aí do planeta Terra, dá para a gente ver a crosta terrestre. Nessa outra imagem também, essa parte mais externa aí é a nossa crosta terrestre. Agora o manto. O manto é a camada mais extensa, localizada abaixo da crosta da Terra. Ela é formada por dois tipos de rochas, como silício e magnésio, e que permanece em estado líquido com consequência do calor emanado pelo núcleo. O manto é dividido em duas camadas, o manto superior e o manto inferior. O manto inferior permanece em elevadas temperaturas, atingindo até 2.000 graus Celsius. Ele pode chegar a 3.000 quilômetros de profundidade a partir da litosfera. A litosfera é essa que é dividida em grandes porções, denominada de placas tectônicas, que se movem lentamente sobre o manto da Terra. O manto é essa mistura líquida que dá a movimentação das placas tectônicas. É crucial para a evolução e a transformação da crosta. Ou seja, as cadeias montanhosas do Himalaia, as cadeias montanhosas, por exemplo, daqui da América do Sul, são cruciais e causas e consequências dessa movimentação das placas tectônicas e do movimento do manto. Tá? Então, as cadeias montanhosas do Andes, aqui da América do Sul. Beleza? Então, o manto tem esse papel fundamental aí. Nessa outra imagem, vou dar para vocês verem a divisão certinha das camadas. A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Nessa outra imagem aqui, a gente observa, por exemplo, a crosta, o manto superior, uma camada mais espessa, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Agora vamos falar sobre o núcleo do nosso planeta. Então, o núcleo do nosso planeta Terra, ele é dividido em duas camadas a mais, como o núcleo externo e o núcleo interno. Ou seja, a parte exterior do núcleo da terrestre é composto de níquel e ferro em estado líquido e tem aproximadamente cerca de 2.200 km de espessura. A temperatura do núcleo externo varia de 4.000 a 5.000 graus Celsius. O núcleo interno é a parte mais profunda da estrutura interna da Terra e possui um raio de 1.200 km e se localiza a cerca de 5.500 km de profundidade em relação à superfície. A temperatura no interior do núcleo é próximo dos 6.000 graus Celsius, temperatura muito parecida com a do Sol. Beleza? Então na imagem dá para vocês verem o núcleo externo e o núcleo interno, que forma o núcleo do nosso planeta. Só lembrando que o núcleo do nosso planeta, ele dá toda a estabilidade do nosso planeta. E lembrando que no núcleo concentra em grande maioria, níquel e ferro, esses dois elementos aí pesadíssimos que dá toda a estabilidade do nosso núcleo. Essa outra imagem, o núcleo do nosso planeta. Dá para a gente ver a crosta, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno.
E nessa outra aqui, essa fatia cortada aí, ó, representando todas as camadas do nosso planeta. A crosta terrestre, o manto superior, o manto inferior, o núcleo externo e o núcleo interno. Agora eu vou falar para vocês a dinâmica das placas tectônicas, né? O tectonismo. O que é isso, professor? Então, o tectonismo ou diatrofismo é um fenômeno que está relacionado com o movimento das placas tectônicas presente na litosfera, camada mais externa do nosso planeta. As placas tectônicas que se deslocam no sentido horizontal e vertical são grandes blocos rochosos rígidos que cobrem a superfície do nosso planeta. Ou seja, há movimento dessas placas tectônicas, movimentos esses de convergência, como é o caso ali que a gente está vendo uma placa encavalando sobre a outra, transformante de uma lateral para a outra e um movimento divergente, formando aí grandes fendas nas rachaduras, como por exemplo as fossas das Marianas, e também uma divergência entre as duas placas tectônicas da sul-americana e a placa africana, que estão ali em divergente. Ok? A formação de cadeias montanhosas se dá principalmente pela convergência das placas, o encavalamento das placas, como por exemplo as cadeias montanhosas do Himalaia, lá no Tibete, como o Monte Everest, e as cadeias montanhosas aqui da América do Sul, como ali as cadeias montanhosas do Andes, tá? Se dá por esse tipo de movimento. Tem também o vulcanismo, que é outro processo que colabora com a formação do relevo. No entanto, ele está relacionado com a erupção vulcânica, ou seja, quando o magma está presente no interior da Terra e é expelido. E, além do vulcanismo, temos também os abalos sísmicos, ou mais popularmente conhecido como terremotos. Ocorrem através dos movimentos das placas tectônicas da atividade vulcânica. Um momento nada a ver, vivemos num país cuja a morfologia geológica do nosso planeta é o melhor lugar do mundo para se viver, que é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil ele se localiza no centro da sua placa tectônica. Placa essa que, horas ou outras, sentimos de forma leve esses movimentos em algumas cidades. Na escala Richter muito baixa, a gente é quase imperceptível. Então a gente está no centro da nossa placa tectônica. Qual é o nome da nossa placa tectônica, professor Anderson? O nome dela é a placa tectônica sul-americana. Mas tem várias, a placa tectônica da Antártica, a placa tectônica da África, a placa tectônica da Arábica, a placa tectônica Eurásia, a norte-americana, a placa tectônica do Caribe, a do Cocos, a placa tectônica da Nasnaca. Então, são várias placas tectônicas que compõem o nosso planeta. Como eu falei para vocês no exemplo anterior, o nosso planeta é como se fosse um ovo cozido, cujo qual você quebrou a casca e a casca fica encrostada no ovo. A diferença do nosso planeta para o ovo é que a casca do ovo não se movimenta. Nesse caso aqui do nosso planeta, ele se movimenta. E esses movimentos são cruciais para a evolução do nosso planeta. Beleza? Esse movimento de tectonismo se dá principalmente pelas dinâmicas das placas tectônicas. Que dinâmicas são essas? As correntes de convecção. Beleza? Então são as correntes de convecção, como se fosse uma panela de pressão vindo do magma, do manto, que movimenta as placas. Então são as movimentações do magma presentes no manto terrestre. Então acredita-se que a existência desse fenômeno no interior do planeta Terra seja diretamente responsável pelo movimento das placas tectônicas. Tá? Então, as correntes de convecção. Nessa imagem vocês vê o manto e ali as correntes de convecção, que são cruciais para o movimento das placas tectônicas. Ali ao lado vocês estão vendo um exemplo da panela de pressão, né? O processo de convecção, cujo qual é crucial aí para o movimento das placas tectônicas. Bom, se falando da estrutura da Terra, é de suma importância mencionar 3 aspectos cruciais da estrutura do nosso planeta, que é o caso, por exemplo, da hidrosfera. Sentada por cento da superfície e é composta por água, a hidrosfera.
Essa camada integra toda a água do planeta, que está distribuída em lençóis freáticos, lagos, rios, marés, oceanos e águas glaciais localizadas nos polos. E a gente vê o ciclo da água, que é crucial para a manutenção da vida do nosso planeta. A outra estrutura do nosso planeta é a atmosfera, pessoal. Sem a atmosfera não tem, por exemplo, a concentração de nitrogênio, oxigênio e outros gases que ajudam, por exemplo, no efeito estufa, que é um recurso natural do nosso planeta para a manutenção da temperatura. Tá? O aquecimento global não. O aquecimento global é algo causado pela ação humana, é prejudicial para o planeta, é gravíssimo para o nosso planeta. Tá? Mas o efeito estufa é um recurso natural para a manutenção da temperatura aqui da Terra. Então, a atmosfera é a camada gasosa da Terra e é formada por diversos gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. Há ainda a presença de enxofre e argônio. Beleza? Então, a importância fundamental da atmosfera para a manutenção da vida. A outra parte da estrutura da Terra é a biosfera, que é nesse cenário que está distribuída toda a vida do nosso planeta. A biosfera é a combinação dos elementos que possibilita a existência de seres vivos. De um átomo a moléculas, das moléculas à organização circulares, formação das células, tecidos, órgãos, sistemas orgânicos, o organismo, depois as populações, a biocenose e, por último, os ecossistemas. E assim se dá a biosfera, a grande e o boom da vida no nosso planeta, caracterizada pela biodiversidade. Bom, nosso referencial teórico, e já concluo aqui nossa aula de hoje. Você que está chegando agora no nosso canal, camarada, o que você está fazendo que não se inscreveu no canal Dialética da Natureza? Curte aí, deixa seu comentário, sua crítica, a crítica é sempre bem-vinda. Deixa também, caso você tenha uma sugestão de aula, para a gente fazer aqui um estudo mais aprofundado. E compartilha. A intencionalidade desse canal aqui é fazer aulas de forma crítica, gratuita, com muita qualidade, para a democratização do conhecimento. O conhecimento tem que ser democratizado para todos. Beleza? Com aquele forte abraço, ao som de Slipknot, eu quero concluir essa aula e muito obrigado. Muita paz aí para todos vocês. Tamo junto, valeu.